Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje a gente vai continuar com a parte de limites, falando de limites infinitos. Para isso, a gente começa analisando o comportamento da função f de x igual a 1 sobre x próximo de zero. Aqui está o gráfico da função 1 sobre x e algumas setas ali indicando o comportamento da função. Olhando para as setas em vermelho, que é no terceiro quadrante, quando x tende a zero pela esquerda, a gente observa que a função vai para menos infinito. Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero menos, é igual a menos infinito. Já no primeiro quadrante, olhando para as setas azuis, a gente tem que quando x tende a zero por valores maiores do que zero, à direita de zero, a função tende a mais infinito. Então, a gente pode escrever limite, quando x tende a zero mais de 1 sobre x, igual a mais infinito. E qual será o limite bilateral, então? Quando será o limite quando x tende a zero? Como a gente já viu em outra aula, o limite bilateral só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Como eles são diferentes, nesse caso, então o limite bilateral, o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, ele não existe. Aqui nós temos uma animação mostrando os pontos P e Q, que são o comportamento da função quando x tende a zero pela esquerda e quando x tende a zero pela direita, mostrando que, por um lado, a função está descendo, está caindo infinitamente, e, por outro lado, a função está subindo, está aumentando infinitamente. Então, se o limite de uma função, quando f de x tende a pela esquerda ou pela direita, for igual a mais infinito, então a função cresce sem parar quando x tende a tanto pela esquerda quanto pela direita. E aí a gente pode escrever que o limite da f de x quando x tende a é igual a mais infinito. O limite bilateral quando x tende a é igual a mais infinito. Da mesma forma, se os limites laterais, quando x tende a pela esquerda e quando x tende a pela direita, forem ambos iguais a menos infinito, então isso significa que a função decresce indefinidamente conforme x se aproxima do ponto A. Então a gente pode escrever limite da f de x quando x tende a igual a menos infinito. Primeiro exemplo. Considere a função f de x igual a 1 sobre x menos 2. Essa função, na verdade, ela é apenas um deslocamento horizontal de duas unidades para a direita da função 1 sobre x, aquela que a gente viu no início. Então ela vai ter um comportamento similar à função 1 sobre x, só que, ao invés de ser em 0, é em 2, que é o ponto onde a função não está definida, porque anula o seu denominador. Então, quanto é o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda? Olhando para o gráfico, a gente observa que a função vai para menos infinito. E o limite da função 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita vai para mais infinito, também olhando pelo gráfico. Como esses limites laterais são diferentes, um vai para menos infinito e o outro vai para mais infinito, então o limite bilateral de 1 sobre x menos 2 ele não existe, ok? Aqui de novo, uma animação mostrando que quando x se aproxima de 2 pela esquerda, a função vai para menos infinito, e quando x se aproxima de 2 pela direita, a função vai para mais infinito. Agora, no próximo exemplo, a gente fez uma pequena mudança na função. A função agora é f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Agora, essa função tem esse formato aqui. Ela está toda acima do eixo x. Como x menos 2 ao quadrado é sempre positivo, tá? Então a função não vai assumir nenhum valor negativo. Em nenhum momento ela vai ter o seu gráfico abaixo do eixo x. E olhando para as setas ali, a gente consegue identificar o comportamento da função quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita. Nesse caso, em ambos os lados, a função vai para mais infinito. Tá? Limite quando x tende a 2 pela esquerda de 1 sobre x menos 2 ao quadrado é mais infinito. E o limite quando x tende a 2 pela direita de 1 sobre x menos 2 ao quadrado também é mais infinito. Como esses limites laterais são iguais e vão para mais infinito, o limite bilateral em 2 também vai ser mais infinito, certo? Aqui novamente uma animação mostrando que pelos dois lados a função está tendendo a mais infinito conforme x se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Agora, no próximo exemplo, a gente tem a função f de x igual a menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado.
Na verdade, é a função do exemplo 2 multiplicada por menos 1. Ou seja, multiplicar uma função por menos 1, graficamente, significa girar ela em torno do eixo x. Nesse caso, ela vai estar toda abaixo do eixo x. Então, os comportamentos da função, quando x se aproxima de 2 pela esquerda e pela direita, vão ser de tender a menos infinito. Como os limites laterais são iguais e tendem a menos infinito, o limite bilateral em 2 aqui também é menos infinito. Então, ali de novo, a gente pode ver na animação a função tendendo a menos infinito por ambos os lados quando x se aproxima de 2. Ok. Agora a gente vai falar sobre assíntotas verticais. Para que a gente tenha uma assíntota vertical, é necessário que aconteça pelo menos uma das seguintes situações, pelo menos um daqueles limites ali. Limite quando x tende a A pela esquerda ou pela direita tem que ser igual a mais infinito ou menos infinito. Acontecendo um desses casos aí, pelo menos um desses casos, nós temos que a reta x igual a A é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x. O que significa dizer que x igual a A é uma assíntota vertical? O que é uma assíntota vertical? É aquela reta para a qual a função está se aproximando cada vez mais conforme x se aproxima de A. Ela vai ficar tão próxima quanto a gente queira dessa reta vertical, sem nunca encostar ou cortar essa reta, tá certo? Mais um exemplo. Aqui a gente tem o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos x menos 2. Se a gente usar Bhaskara para calcular as raízes do denominador, a gente vai encontrar que as raízes são menos 1 e 2. Agora a gente vai calcular o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda e pela direita, e o limite quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita. Olhando para o gráfico, a gente tem que o limite dessa função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, por valores menores do que menos 1, vai para mais infinito. É o ramo mais à esquerda da função. Limite quando x tende a menos 1 mais, ou seja, quando x tende a menos 1 pela direita, por valores maiores do que menos 1, a gente está naquela parte do meio ali, no domínio entre menos 1 e 2. Nesse caso, a função tende a menos infinito. Agora, no ponto 2, limite quando x tende a 2 pela esquerda, ainda considerando aquela parte do meio do gráfico, que está abaixo do eixo x, nós temos que esse limite é menos infinito. E por fim, limite quando x tende a 2 pela direita, por valores maiores do que 2, é mais infinito. É só olhar o ramo mais à direita da função, certo? Quando x tende a 2 pela direita, é mais infinito. Isso então quer dizer que as retas x igual a menos 1 e x igual a 2 são assíntotas verticais para essa função, já que esses limites laterais, quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda e pela direita, quando x se aproxima de 2 pela esquerda e pela direita, vão dar ou menos infinito ou mais infinito. Ok? Então, x igual a menos 1 e x igual a 2 são assíntotas verticais da curva y igual a 1 sobre x ao quadrado menos x menos 2. Ok? Por hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.